Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. Biblioteca Sonora. Na edição de hoje iremos conversar com Demétrio Magnoli, autor do livro A Vida Louca dos Revolucionários, publicado pela Leia Editora. Demétrio, quais os critérios que você utilizou na escolha dos personagens desse livro? O primeiro critério foi não escolher os personagens óbvios, sobre os quais já existem inúmeras biografias de variada qualidade, mas muita informação no Brasil. Então eu fugi de revolucionários como Lenin, Trotsky, Mao Tse-tung e outras figuras carimbadas. A ideia foi procurar personagens menos conhecidos, mas de alguma forma relevantes, nem sempre pelo mesmo motivo relevantes, e que, sobretudo, tenham coisas a dizer, ou tinham coisas a dizer, que continuam no debate atual, que fazem parte de um debate atual. Então, esses 12 personagens que eu escolhi são caras que estão entre nós, de alguma forma, até hoje. Demétrio, apesar das diferenças, é possível estabelecer algumas semelhanças entre esses dois personagens? A semelhança básica é que eles são revolucionários. Isso quer dizer o seguinte: todos eles imaginavam que estavam lutando contra a velha ordem. A velha ordem significava coisas diferentes para cada um deles. E a nova ordem significava também coisas diferentes para cada um deles, muito diferentes em vários casos. Mas todos eles imaginavam que era preciso fazer uma ruptura radical com o passado. Isso é o que define um revolucionário e que o separa de um reformista, de alguém que quer fazer reformas sociais ou políticas. Então, esse é o único traço em comum que existe entre eles, a obsessão pela ideia da revolução, que é uma obsessão contemporânea. Desde a Revolução Francesa, de 1789, a idade contemporânea é obcecada pela ideia da ruptura radical com o passado, de um novo começo num mármore limpo, vamos dizer assim. E o livro é menos sobre os 12 personagens e mais sobre o significado dessa obsessão. John Reed não conhecia a história nem a economia do México, porém escreveu um livro brilhante sobre esse país no México insurgente. Ele também não falava russo, mas produziu um clássico sobre a Revolução de Outubro, 10 dias que abalaram o mundo. Demétrio, do ponto de vista literário jornalístico, o que chama mais a sua atenção na obra do Reed? Chama a atenção duas coisas. A primeira coisa, o fato de que ele é sempre um jornalista. Isso quer dizer o seguinte: os fatos são sempre fundamentais para John Reed. Ele não subordina os fatos, ou ele pelo menos tenta nunca subordinar os fatos à ideologia dele. Ele sempre procura o fato. No México e na Rússia. Ele escreveu muita bobagem, principalmente em México Insurgente. Tem muitas passagens que são incorretas do ponto de vista de uma análise histórica, sociológica da situação. Mas a grande qualidade de jornalista dele é que ele não fugia do fato. E a outra característica interessante no John Reed é que ele é um revolucionário. Então, especialmente no maior clássico dele, Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, existem sempre os dois personagens, e é isso que eu procurei tratar no livro, os dois personagens que escrevem juntos, o revolucionário e o jornalista, mas quase nunca existe uma compatibilidade entre esses dois personagens. O jornalista é aquele que se orienta pelo fato, o revolucionário é aquele que se orienta por uma visão do futuro. Então, o conflito entre um e outro nos 10 dias que abalaram o mundo faz com que o texto seja, na verdade, não um, mas dois. Existem 2 10 dias que abalaram o mundo misturados no mesmo texto. O que eu procurei fazer no capítulo foi mostrar como o do jornalista, nega o outro, o do revolucionário. No fundo, esse capítulo é uma tentativa de fazer um guia de leitura dos 10 dias que abalaram o mundo.
Provavelmente é aos meus livros que mais me apego, mas produzi muito menos que desejaria, apressadamente, sem poder me reler, lutando. Meus livros tiveram um destino singular. Na minha primeira pátria, a Rússia, e exatamente porque eu pretendia servi-la sem mentiras, foram proibidos, todos, antes mesmo de serem publicados. Meus livros encontraram uma boa acolhida na França e na Espanha. Destruíram-nos na Espanha e ignoram o que aconteceu a eles na França. Nos Estados Unidos, salvo 2 exceções, os editores conservadores consideraram-nos demasiadamente revolucionários e os editores de esquerda demasiado antitotalitários, isto é, duros demais em relação ao regime stalinista. Demétrio, quais os motivos que o levaram a resgatar a figura do Victor Serge? Victor Serge é um dos maiores escritores do século XX. O texto dele é maravilhoso, é lamentável que ele seja pouco conhecido, porque a leitura de Victor Serge é um prazer imenso para qualquer pessoa que goste de bons textos. E Victor Serge, ele foi o primeiro crítico profundo dos sistemas e dos partidos totalitários, sem nunca deixar de ser um revolucionário de esquerda, um semi-anarquista. Ele fez a primeira grande crítica, antes de outras críticas mais conhecidas, né, o Zero e o Infinito e outras mais conhecidas. Ele fez a primeira grande crítica do totalitarismo na União Soviética. Essa crítica não é uma crítica teórica, ela é teórica porque ele sempre consegue fazer teoria, mas é uma crítica biográfica. Ele viveu tudo aquilo. Ele participou da Revolução Russa, ele esteve presente na prisão no momento em que a União Soviética se transforma num Estado totalitário. E ele consegue traduzir isso como biografia de primeira, como história de primeira e como teoria do totalitarismo. Então, é o personagem que eu mais gosto dos 12 que eu escolhi aí para o livro. Demétrio, Victor Serge estava em Berlim. Em outubro de 1921, houve a tentativa do Outubro Revolucionário Alemão. Você afirma que esse acontecimento abre as portas para a ascensão do stalinismo. Por quê? A derrota da segunda tentativa de Revolução Alemã, a primeira tentativa de Revolução Alemã tinha sido 3 anos antes, 2 anos e meio antes, com a Rosa Luxemburgo, etc. Essa segunda tentativa de Revolução Alemã, ela é derrotada e isso encerra um ciclo, isso encerra o ciclo dos grandes levantes operários revolucionários que se seguiram à Primeira Guerra Mundial na Europa. Esses levantes revolucionários, essa circunstância revolucionária, era a aposta dos bolcheviques de 1917. Os bolcheviques de 1917 na Rússia diziam: não existe socialismo num só país, e a revolução vai se espalhar para a Europa porque a guerra produziu uma situação revolucionária. De fato, tinha produzido uma situação revolucionária e, de fato, houve várias tentativas revolucionárias, em particular 2 na Alemanha e na Hungria, muito importantes. A derrota dessa última tentativa na Alemanha fecha o ciclo daquele momento revolucionário, isola a Rússia como o único Estado socialista e, ao isolá-la, cria as condições para a cristalização do poder de Stalin, de um poder totalitário, na União Soviética. É por isso que esse momento histórico é extremamente importante. Demétrio, a tomada e o massacre da fortaleza de Kronstadt pode ser considerada como divisor de águas na Revolução? Sem dúvida, é naquele momento, um momento dramático, né? A Rússia passava fome, a guerra civil estava no seu auge na Rússia, e os marinheiros de Kronstadt, que tinham sido um dos núcleos revolucionários de 1917, eles se revoltam contra o regime bolchevique que tinha sido instalado na Rússia. A revolta de Kronstadt é o momento em que o partido bolchevique passa a atirar em operários
revoltados. Esse momento é um momento dramático para todos os participantes. Os líderes bolcheviques jamais tinham imaginado que se chegaria a isso, que o governo lhes colocaria um fuzil na mão e faria com que eles atirassem contra revolucionários, que eram os marinheiros de Kronstadt. Então, aquele sim é um momento chave na história da Rússia e faz parte desse processo no qual a maré montante da revolução começa a andar para trás. Kronstadt na Rússia e as derrotas das revoluções na Alemanha e na Hungria fazem parte do mesmo processo de isolamento dos bolcheviques no poder de Estado na Rússia e de construção de um regime de ditadura na Rússia. Nós temos razão, camaradas. Razão como a pedra de ser dura, como a relva de crescer, pois a revolução não se extinguirá. Sem nós, nada restaria senão o concreto armado, as turbinas, os alto-falantes, os uniformes, os explorados, os farsantes e os fingidos. Detenhamo-nos um momento ao sol. Talvez nos aprisionem esta noite, nos subterrâneos da segurança. Tenham consciência disso para apreciar a doçura do sol. E eu vos ensino a sabedoria. Vocês se deitarão um dia num beliche, sob uma desesperadora penumbra. Lembre-se então do sol desse instante. Não há felicidade maior na vida, exceto o amor, que o sol nas veias. E o pensamento? O pensamento. Ah, mas o que há agora na nossa cabeça é um sol de meia-noite. Glacial. Que fazer se é meia-noite no século? Somos os homens da meia-noite. O que mais chamou a sua atenção no romance Meia-Noite no Século, do Victor Serge? Meia-Noite no Século é um dos romances mais bem escritos do século XX. Ele é ficção, mas ele é uma ficção histórica que retrata a repressão stalinista na Rússia. Ele retrata o momento em que o Estado soviético, já transformado numa ditadura totalitária, começa a perseguir os dissidentes e perseguir os antigos revolucionários. Ele é, na verdade, uma discussão ética e moral, mais do que uma discussão histórica. Ele faz uma discussão ética e moral sobre o direito à dissidência e sobre o funcionamento de um sistema totalitário, o impacto de um sistema totalitário sobre os seus agentes, sobre os indivíduos que operam a máquina de repressão num sistema totalitário. A leitura de Meia-Noite no Século é maravilhosa, é um romance pouco conhecido, eu nem sei se existe tradução no Brasil de Meia-Noite no Século, mas é uma sugestão aí para as editoras, né, que o traduzam rápido, porque é um grande livro. Demétrio, segundo você, existe uma perfeita sincronia entre o futurismo italiano e o fascismo, mas isso não implicava numa ausência de conflitos. Você poderia citar alguns? O conflito principal, ele se dá pelo fato de que o futurismo, embora os futuristas fossem grandes adeptos do fascismo e fanáticos, em alguns casos adeptos do Mussolini, os futuristas italianos eram artistas e nessa condição eles queriam fazer a arte que eles queriam. Eles não queriam orientações do Estado sobre a arte, eles queriam ser artistas individuais, exercer a sua individualidade, exercer a sua imaginação. E é esse o conflito que vai se dar. Esse conflito vai se manifestar de uma maneira muito curiosa. A posição de Mussolini sobre a arte sempre foi uma posição política muito esperta. Mussolini nunca quis criar uma arte estatal definida na Itália, porque ele sabia que com isso faria com que artistas de outras correntes deixassem de ser parte da sua base de apoio. Mas em função dessa esperteza política, ele acaba tendo uma posição correta sobre a arte. Quer dizer, o Estado não deve controlar a arte, o Estado não deve fazer o que Stalin fazia na União Soviética, o que Hitler fazia na Alemanha. Mussolini é diferente sobre isso, por más razões, isso não importa, mas é diferente sobre isso. Os futuristas, em
em particular Marinetti, eles queriam algo muito curioso. Eles queriam ao mesmo tempo a liberdade de serem artistas e a chancela estatal para as suas obras de arte. Marinetti queria uma arte estatal desde que fosse a dele e desde que se conservasse a liberdade de criação dos futuristas. É claro que ele não podia ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele teria uma arte estatal e ele se tornaria um funcionário de Estado e um propagandista de Estado, ou ele teria a liberdade da arte e o futurismo não seria uma arte oficial, não teria a chancela do Estado italiano. É essa contradição que eu procuro analisar e discutir no capítulo sobre o Marinetti. Demetrio, o que você destacaria da atuação de Marcus Garvey e por que razão o FBI de J. Edgar Hoover montou um processo viciado contra o Black Star Line? Marcus Garvey foi um dos principais líderes do chamado pan-africanismo, da ideia da unidade da raça negra no mundo inteiro. Ele criou uma companhia de navegação, a Black Star Line, que na utopia de Marcus Garvey, um dia, no dia da redenção, isso tem uma ideia bíblica atrás disso, né? No dia da redenção, levaria todos os descendentes de africanos de volta para a sua pátria, que seria a África. O que se destaca em Marcus Garvey? A ideia de que a volta à África é uma volta real e física na utopia dele. Porque os grandes líderes africanistas, os grandes líderes negros nos Estados Unidos, naquela época, eles imaginavam a volta à África como uma volta simbólica, como uma volta metafórica. Voltar à África seria organizar os negros nos Estados Unidos como uma nação dentro da nação. Isso é a volta à África, na visão de Du Bois, que era o principal líder negro nos Estados Unidos, na época de Marcus Garvey. Para Marcus Garvey, não. A volta à África é uma volta real. Os negros subiriam nos navios da Black Star Line e iriam de volta à África, chegando à Terra Prometida. Ao chegar à África, isso faz com que ele, que é jamaicano, mas fez grande parte da sua carreira de líder político nos Estados Unidos, entrasse em conflito com Du Bois, com o principal líder negro americano, um conflito amargo, azedo, que chegou a acusações criminais, e ele também provoca a ira das autoridades nos Estados Unidos, que procuram meios de persegui-lo, numa época em que o FBI perseguia opositores políticos em geral, não só Marcus Garvey. E a forma como se encontrou para exercer a perseguição foi questionar os negócios da Black Star Line, de Marcus Garvey, acusando de corrupção. A Black Star Line era uma bagunça, os negócios da Black Star Line eram completamente zoneados, mas não havia corrupção ali. O que havia era uma utopia absoluta, que era a utopia de levar os negros de volta à África. Marcus Garvey foi um dublê de revolucionário e grande empresário, que é algo muito estranho. Ele era um revolucionário melhor do que um grande empresário. A Black Star Line faliu, mas Marcus Garvey inscreveu o seu nome na história dos revolucionários. Encontrei-me pela primeira vez com Miller no final de 1936, quando passava por Paris rumo à Espanha. O que mais me intrigou foi descobrir que ele não sentia nenhum interesse na Guerra da Espanha. Disse-me apenas em termos inequívocos que ir à Espanha naquele momento era ato de um idiota. Ele poderia compreender que alguém fosse para lá nos motivos egoístas, movido pela curiosidade, por exemplo, mas envolver-se naquilo por um senso de obrigação seria pura estupidez. De qualquer modo, minhas ideias sobre combater o fascismo, defender a democracia, etc, 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 seriam apenas bobagens. Demetrio, de que maneira a Guerra Civil Espanhola refletiu na produção literária de George Orwell? Veja, George Orwell só está nesse livro, que é um livro sobre
12 revolucionários devido à Guerra Civil Espanhola. George Orwell não foi um revolucionário a vida inteira. Bem ao contrário disso, ele não começou a sua vida adulta como revolucionário e não terminou a sua vida adulta como revolucionário. Ele foi revolucionário apenas num curto período da sua vida, mas um período definidor, que foi a Guerra Civil Espanhola. Na Espanha, George Orwell se juntou a um partido de influência trotskista, de influência anarquista também, o que foi o POUM, o Partido Operário de Unificação Marxista, dirigido por André Nin, e lutou junto com o POUM. Naquele momento, ele percebe, por experiência própria, que o maior inimigo do POUM não eram as forças do franquismo. As forças do franquismo, obviamente, eram um inimigo importante, mas um inimigo absoluto do POUM era o Partido Comunista Espanhol, que, sob direção de Moscou, se concentrava mais em combater as outras correntes de esquerda do que em combater as forças de Franco. E essa experiência definiu o resto da vida de Orwell, que então passou a ser um crítico total e sem conciliação do stalinismo e da esquerda oficial da sua época. Uma vez você me perguntou o que existia na sala 101 e eu lhe disse que você sabia a resposta. Todos sabem. O que há na sala 101 é a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo varia de indivíduo para indivíduo. Ser sepultado vivo, a morte pelo fogo, empalamento ou 50 outras mortes. No seu caso, são os ratos. Você não pode fazer isso. Não pode. Você sabe que isso não é necessário. Não. O que quer que eu faça? O rato, embora roedor, é carnívoro. Já ouviu falar o que acontece nos bairros pobres dessa cidade? Em algumas ruas, uma mulher não ousa deixar o filhinho em casa por 5 minutos que seja. Provavelmente os ratos o atacarão. Dentro de muitíssimo pouco tempo devoram tudo. Só deixam os ossos. Também atacam pessoas doentes e moribundos. Demonstram espantosa inteligência, descobrindo quando o ser humano está indefeso. Apertei a primeira alavanca, Winston. Observe bem esta gaiola e sua construção. A máscara ajusta-se à sua cabeça, sem deixar saída. Quando eu apertar esta outra alavanca, a porta da gaiola se abrirá. Os monstros famintos saltarão por ela como balas. Já viu um rato pular no ar? Pularão sobre o seu rosto e começarão a devorá-lo. Às vezes atacam primeiro os olhos. Às vezes abrem caminho pela bochecha e devoram a língua. Só um meio de me salvar. Preciso colocar outro ser humano no meu lugar. Interpor o corpo de outro ser humano diante da gaiola. Um castigo comum na China Imperial. Só posso colocar um corpo no lugar do meu. Faça isso com Júlia. Faça isso com Júlia. Comigo não comigo. Com Júlia. Com ela. Comigo não. Demetrio, o historiador Isaac Dortier criticou duramente o romance de 1984 do Orwell, porque ele dizia que o livro dava munição para a direita atacar a União Soviética. Você poderia comentar de que modo os comunistas difamaram o Orwell? Difamaram o Orwell de todas as formas. A difamação típica daquela época era dizer que Orwell era um agente
de potências estrangeiras ou era um agente dos serviços de inteligência da própria Grã-Bretanha. Ele foi acusado disso várias e várias vezes, sempre falsamente. Esse conjunto de falsidades, ele procurava se justificar com a ideia de que existia um polo do bem, que era a União Soviética, e um polo do mal, que eram os inimigos da União Soviética, e que, em nome do futuro revolucionário da humanidade, era preciso usar esses métodos, o método da mentira, da falsificação, porque isso era, no fundo, a defesa de uma boa causa, a defesa da nossa redenção futura, que estaria, vamos dizer assim, concentrada na União Soviética. Os marxistas costumam dizer que a história provará isso, a história provará aquilo, a história geralmente não prova nem isso, nem aquilo, a história não foi feita para provar teses, mas algumas poucas vezes a história faz provas, muito depois dos acontecimentos. Hoje se sabe que a crítica de Isaac Deutscher a Orwell era uma crítica absurda. Hoje se sabe que a União Soviética não representava o futuro brilhante da humanidade, mas apenas uma prisão provisória dentro de um Estado totalitário. Eu acho que se Deutscher vivesse ainda hoje, ele voltaria atrás naquilo que escreveu sobre 1984, que é um livro, vamos dizer, eterno. 1984 é, vamos dizer assim, a melhor síntese, não é o melhor livro, mas é a melhor síntese crítica do totalitarismo que foi escrita no século XX. Meu pai foi um líder sindical por mais de 40 anos. Durante a sua era, os sindicatos na Bolívia abrigaram todas as tendências políticas: comunistas, anarquistas, liberais, maoístas, trotskistas, nacionalistas. Todas as camadas de bolivianos eram membros: camponeses, motoristas de táxis, mulheres, cegos, mineiros. Foi um tempo duro. Devido às suas lutas, meu pai foi aprisionado, exilado e perseguido. Mas ele sempre teve duas metas. Uma foi conservar o sindicalismo unido. A outra, obter cidadania genuína para o povo. No seu funeral, uma mulher idosa abraçou seu caixão, chorando e gritando: "Ele nos ensinou o que são férias, o que é a seguridade social. Ele nos ensinou a ser humanos." Naquela hora, percebi que, apesar de todas as lutas ideológicas intestinas, permanecia um povo capaz de lutar por seus direitos e sua dignidade. Demétrio, como é que você viu a declaração do Juan Cláudio Lutín, filho do Juan Lutín, que afirmou que o conceito de fascismo serve para iluminar a estratégia de Fidel Castro, Hugo Chávez e Evo Morales? O filho de Juan Lequim Oquendo, grande líder sindical na Bolívia, um revolucionário boliviano de meados do século XX, o filho dele estava se referindo aí aos regimes bolivarianos atuais da América Latina e estava procurando estabelecer um paralelo entre esses regimes e o fascismo. Eu acho que o paralelo não é apropriado. Eu acho que não existe fascismo na América Latina. Eu acho que o fascismo não chegou à América Latina em nenhum regime. Entretanto, existem alguns traços e alguns elementos nos quais o filho de Juan Lequim se apega para fazer o seu paralelo. A ideia de que as massas serão mobilizadas a partir dos palácios. A ideia de que o poder mobilizará as massas para que obedientemente elas realizem aquilo que o líder popular quer. Isso acontece quando você vê as manifestações oficiais, e todas as manifestações permitidas são oficiais em Cuba. Quando você vê as manifestações chavistas na Venezuela, você vê que elas são manifestações convocadas pelo Estado, convocadas pelo aparato estatal, que os funcionários públicos são levados para as manifestações e que eles obedientemente fazem o que os seus líderes mandam fazer nas praças públicas. Em alguns casos, sabendo que se não o fizerem, serão punidos, não terão privilégios no local de trabalho e coisas assim. Então existem traços de fascismo.
marxismo. Mas dizer que esses regimes são fascistas é um erro histórico e sociológico muito óbvio. Então eu não concordo com essa declaração do filho de Juan Lequim Oquendo, mas eu entendo por que ele faz a declaração, o que o impulsiona a fazer isso. Demetrio, a presença de Leon Trotsky está presente no percurso de vários dos personagens abordados no livro. Que retrato você faria desse velho revolucionário? Trotsky foi, ao mesmo tempo, uma expressão, talvez, junto com Lenin, a melhor expressão da grande revolução proletária do século XX, que foi a Revolução Russa, e de uma particular dissidência com a Revolução Russa. Ele foi o dissidente perseguido por Stalin por excelência, e eu acho que o mais importante da história do Trotsky, embora a sua participação na Revolução Russa seja decisiva, etc., o mais importante na história do Trotsky não é nada disso. O mais importante na história do Trotsky não são os seus sucessos, mas é o seu fracasso final. Trotsky procurou renovar a linha histórica do marxismo, criando uma quarta internacional, quando chegou à conclusão de que a terceira internacional, a Internacional dos Partidos Comunistas, havia falido. Trotsky tentou com isso repetir o que fez Lenin. Lenin tinha anunciado a falência da Segunda Internacional e chamou a formação da Terceira Internacional. Trotsky chamou a formação da Quarta Internacional, mas ele não conseguiu formar a Quarta Internacional. Na verdade, o que se formaram foram uma série de pequenas seitas sem influência política palpável. Eu acho que Trotsky fecha assim um ciclo. Ele fecha o ciclo aberto na Primeira Internacional, aberto com Marx e com Engels, que é o ciclo da ideia de que um centro revolucionário internacional orientado pela doutrina do marxismo provocaria a transição do capitalismo para o socialismo. Eu acho que Trotsky é o último passo nesse ciclo que então se encerra. Eu acho que as pessoas que estudam a vida de Trotsky, a biografia de Trotsky, deveriam se concentrar menos nos seus sucessos, que são bem conhecidos, da época da Revolução Russa, e mais no seu fracasso final, que eu acho que é muito mais interessante como objeto de investigação histórica. Demetrio, mas ele também foi o primeiro a formular a questão, isso bem antes de se unir ao Lenin, de que a ditadura do proletariado iria acabar levando a ditadura do partido e que, por sua vez, teríamos a ditadura de um homem só. Não é bem assim. Trotsky sempre defendeu a ditadura do proletariado. O que ele contestou foi a concentração do poder dentro do Partido Revolucionário. Ele defendia a ditadura do proletariado a partir de uma ideia que era compartilhada por muitos marxistas da sua época como uma ditadura econômica, quer dizer, a ditadura do proletariado seria o controle do Estado sobre os meios de produção, mas não como uma ditadura política. Ele achava que deveria existir diversos partidos. Ele variava quando falava sobre os partidos, ou todos os partidos, ou pelo menos todos os partidos operários, o que são coisas diferentes, mas de qualquer forma ele achava que a diversidade e a pluralidade política deviam existir nesse regime de ditadura econômica, de controle do Estado sobre os meios de produção. E ele vai denunciar logo no início, em primeiro lugar, a ideia de eliminar outros partidos, mas essa denúncia não é muito clara, porque ele está no governo nessa época e a Rússia está em guerra civil. Então ele vê a ideia de eliminar outros partidos como uma necessidade circunstancial. Era impossível fugir disso. Depois ele vai denunciar, e aí sim, com toda a verve, ele vai denunciar a ideia de eliminar a dissidência dentro do Partido Bolchevique. E aí ele tinha um interesse muito claro nisso. Eliminar a dissidência dentro do Partido Bolchevique era eliminar a palavra dele mesmo, que estava se transformando num dissidente, pelo menos desde 1924, desde a morte do Lenin, ou talvez até já um pouco antes. A partir daí ele é preso na União Soviética, ele é exilado, e na condição de preso e exilado ele faz as melhores críticas que um marxista pode fazer ao totalitarismo. Eu acho que essas críticas sempre foram incompletas, porque ele nunca abordou o problema de que o controle de toda a economia pelo Estado é indissociável do controle de toda a política
pelo partido que controla esse Estado. Nessa crítica ele nunca chegou, porque se ele chegasse nessa crítica ele teria que rever as bases do marxismo. Ele nunca fez isso, portanto eu acho que ele é um crítico bastante incompleto do totalitarismo, mas entre os marxistas ele é o mais importante, o melhor crítico do totalitarismo. Talvez não tivesse sido se não tivessem matado a Rosa Luxemburgo antes, porque ela criticou a tendência à ditadura política num tempo em que Trotsky a defendeu, quando os bolcheviques fecharam a Assembleia Constituinte na Rússia em 1918, no início de 1918, logo depois da Revolução Russa. Trotsky defendeu esse ato. Aliás, Trotsky tomou esse ato junto com Lenin. E Rosa Luxemburgo, naquele momento, fez a crítica certa. Ela disse: a liberdade é sempre e necessariamente a liberdade dos que discordam de mim. É muito fácil dar liberdade para os que concordam comigo. Frank Fanon teve uma ativa participação no processo de independência da Argélia, mas os livros escolares desse país o ignoram, embora trazem fotografias e pequenas biografias de outros revolucionários. Demetrio, por que ele foi esquecido e ignorado? Franz Fanon, em primeiro lugar, defendia uma Argélia democrática, e o regime que chega ao poder depois da Revolução Argelina não é um regime democrático, é um regime autoritário. Franz Fanon defendia uma Argélia ligada a 3 polos: o mundo árabe, o mundo negro e africano e o terceiro mundo em geral. E o regime que chegou ao poder depois da Revolução Argelina escolheu apenas uma dessas vertentes. A Argélia devia ser ligada ao mundo árabe, devia ser parte do movimento pan-arabista. Então esses 2 elementos, o problema da democracia e o problema das relações internacionais e da identidade da Argélia, fazem com que Franz Fanon seja um personagem inadequado para a narrativa oficial do governo argelino depois de 1963. Ele é, portanto, quase que um fantasma. Os livros oficiais na Argélia, nas escolas na Argélia, Franz Fanon é muito pouco conhecido no país onde ele não é argelino, mas ele é argelino de coração, ele passou a maior parte da vida dele na Argélia. Ele é quase um desconhecido no país onde ele formulou a sua obra política e se tornou conhecido. Demetrio, as formulações de Marcuse e o fantasma do nazismo, de alguma maneira, estão presentes na atuação de Meinhof? Sim, Ulrike Meinhof, uma das criadoras do grupo Baader-Meinhof, ela vai ser muito influenciada por uma ideia crucial. A ideia de que a Alemanha Ocidental não era uma democracia, mas era a continuação do nazismo sob outra roupagem. Essa ideia tem raízes na própria Alemanha. Na própria Alemanha, muita gente acusava a Alemanha Ocidental de não ser uma verdadeira democracia, mas o rio para onde se dirigiu o nazismo depois da derrota, uma acusação que eu acho absurda, mas é uma acusação que foi muito feita por intelectuais de esquerda na Alemanha, desde a década de 50 e na década de 60 em particular, e ela também foi muito influenciada pelas teorias de Herbert Marcuse. Marcuse, que fez o seu trabalho nos Estados Unidos, ele dizia essencialmente que as democracias ocidentais não são democracias, que as democracias ocidentais são estados policiais vestidos de democracias, que usam as eleições e a liberdade partidária para encobrir a sua real natureza autoritária, e que, portanto, a luta contra os estados ocidentais, contra as democracias ocidentais, contra os regimes capitalistas ocidentais, deveria ser uma luta de ação direta, ou seja, pequenos grupos mais esclarecidos deveriam partir para o que ele chamava de contra-violência, para a desestabilização direta dessas democracias ocidentais. Isso vai ser a inspiração do Baader-Meinhof na Alemanha. A ideia de que a democracia ocidental é uma farsa e de que essa farsa vai ser exposta pela ação de grupos que usam a violência, que o Ulrike Meinhof chamava de contra-violência. Veja como essa ideia está entre nós hoje, a ideia de que um certo vandalismo na rua é fundamental para avançar reivindicações políticas, a ideia de que o Brasil não é uma verdadeira democracia, mas no fundo um estado policial. Isso está nas páginas dos Black Blocs hoje. Eu ouço ecos da Ulrike Meinhof e do Marcuse
nas páginas dos Black Blocs. A filosofia da consciência negra expressa o orgulho de grupo e a determinação dos negros de levantarem-se e alcançarem sua própria personalidade. Liberdade é a capacidade de definir a si mesmo e suas potencialidades em limites postos não pelo poder de outro povo, mas apenas pelas relações estabelecidas com Deus e com o meio natural circundante. Por si mesmo, portanto, o homem negro almeja explorar seu meio e testar suas possibilidades. Em outras palavras, tornar real a sua liberdade pelos meios que julgar apropriados. O obstáculo não residiria tanto na força bruta do opressor, mas na mente do oprimido. No núcleo desse modo de pensar está a constatação pelos negros de que a arma mais potente nas mãos do opressor é a mente do oprimido. Se alguém é livre no seu íntimo, nenhuma corrente feita pelos homens pode prendê-lo à servidão. Mas se sua mente é tão manipulada e controlada pelo opressor a ponto de fazê-lo acreditar que é uma dependência do homem branco, então não há nada que o oprimido possa fazer para amedrontar seus poderosos senhores. Demétrio, quais as propostas e ideias de Steve Biko que irritaram o governo racista da África do Sul? A morte de Biko foi provocada por suas ideias ou, como diria um agente da repressão, um acidente de percurso? Não, a morte de Biko foi provocada pelas suas ideias. Steve Biko foi um dos personagens mais importantes da luta contra o apartheid, porque ele tomou a iniciativa de organizar as pessoas a partir dos seus locais de moradia, a partir dos seus locais de trabalho, dos seus locais de estudo. Ele reorientou a resistência ao apartheid na direção de organizações de base. Isso não quer dizer que ele fosse contra as grandes organizações nacionais anti-apartheid. Ele não era contra o Congresso Nacional Africano, de Mandela, ele não era contra outras grandes organizações nacionais anti-apartheid. Mas o que ele fez de diferente e de novo, e que é muito importante, é que ele foi até as pessoas comuns e tentou organizá-las, e em grande parte organizou, principalmente a juventude na África do Sul. Ou seja, ele rompeu com uma política de cúpula, que era a política da luta anti-apartheid até o início dos anos 60, ou até meados dos anos 60. Acho que dificilmente a gente teria a revolta de Soweto na forma como ela aconteceu, que foi o primeiro grande ato de massas anti-apartheid na África do Sul, não fosse a influência de Steve Biko e dos que se organizaram com ele. Então eu acho que na história da África do Sul a figura de Biko é muito subestimada e por isso é importante falar dele, é importante mostrar como num certo momento o movimento anti-apartheid ganha um novo caráter, um caráter muito mais amplo do que tinha antes, e Biko está no centro disso. Demétrio, o que mais chama a sua atenção na atuação do Pol Pot? Ele era de fato paranoico? Bom, Pol Pot era evidentemente paranoico. Pol Pot era paranoico e, mais do que paranoico, ele era um ultranacionalista paranoico. O problema de Pol Pot era essencialmente o Vietnã. Na verdade, o Estado totalitário e genocida construído por Pol Pot no Camboja, que produziu um dos grandes genocídios da segunda metade do século XX, se não o maior deles, estava organizado em torno da ideia de que era preciso libertar o Camboja da influência vietnamita. Essa ideia ultranacionalista é que vai orientar Pol Pot. Embora Pol Pot se dissesse um marxista, embora Pol Pot seja classificado como um marxista nos livros de história e por aí afora, não é adequado vê-lo a partir dessa perspectiva. É mais adequado vê-lo a partir da perspectiva de um ultranacionalismo delirante
que vai ser a base do genocídio no Camboja. A frase dele importante para se entender o genocídio é a ideia de que existem milhões de cambodjanos de corpo com mentes vietnamitas. São cambodjanos de corpo, mas suas mentes são vietnamitas. Bom, quem tinha mente vietnamita? Todos os que discordassem de Pol Pot. Esse é o motor do genocídio no Camboja. Demétrio, você não gostaria de abordar algum tema do livro ou alguma questão que nós não tenhamos tocado? A tua entrevista foi tão ampla que eu acho que nós tocamos em quase tudo. O que eu gostaria é de repetir algo que eu disse lá no começo. Quer dizer, esse livro não é um conjunto de 12 biografias. Para fazer a biografia desses 12 indivíduos que eu selecionei, seria preciso pelo menos uns 20 anos de trabalho, uns 2 anos para cada um, vamos dizer assim, que eu não tenho. Esse livro não é nem mesmo uma biografia política de cada um, que é algo menor do que uma biografia. Esse livro é uma biografia da ideia de revolução, onde os 12 personagens são, na verdade, quase que pretextos, quase que, vamos dizer assim, pontos de apoio para se falar de outra coisa. É óbvio que eu falo de cada um deles, mas para se falar essencialmente da ideia da obsessão revolucionária no século XX. Algo que continua entre nós, quer dizer, não existe história contemporânea sem a obsessão de começar tudo de novo, começar direito, começar sem o veneno do passado. Demétrio Magnoli é autor do livro A Vida Louca dos Revolucionários. Este volume foi publicado pela Leia Editora. Os trechos citados nessa matéria foram interpretados por mim, Renato Campanhã. Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens José Silvestre. Apresentação Renato Campanhã.